Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6, Dentro da Noite, parte B. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os quatro, caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz em meio a extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vida. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos, o íntimo referente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito às imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde, libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao char. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifiquem a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Nesse instante, deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a que aludi. Devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade, por meio de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí, minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele, clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror.
Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. E ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui a meu pedido autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui deste modo que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluidomagnéticas nesse sentido. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessora. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam o meu pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo. Vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais de recapitulação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenobia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativo. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-se-nos, Domênico, a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nessa noite muito possamos fazer em seu favor com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. E ocorrendo isso,
Como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e o conduzir à crosta para providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima, com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências extremas. Em seguida, rogou comovidamente: e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, insisto para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos, 5 irmãos tão bem sintonizados, não é bastante comum, e em vista da providência assinalada pela manhã, sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação neste sítio. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado desejo de repetição problemática. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso, e decorridos alguns momentos, prosseguiu acentuando: estejam certos de que serão meus credores para sempre. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da casa transitória, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos, quase diante do seu exemplo cristão, seguimos-lo à pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postara distante. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando burel esfarrapado e negro, exibia horripilante faces. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefatos em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso, nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade, vestida de farrapos hediondos. Domênico, Domênico, clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveriam interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como alguém lhe registrasse sons de muito longe, exclamou irritadiço: quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbe. Odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora delicada e afetuosamente.
somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo, prometeram-me paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, invocou. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Oh, mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida, a súplica, sensibilizado, observei que todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax 19, como reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-a sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente, grave e terno. O interpelado, agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou. Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia desvelada, que trabalhamos em seu favor a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, gritou o infortunado, acusando algumas transformações do seu íntimo. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico, falou-lhe então Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz fina. A consciência
é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração e em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa.